Olá, eu me chamo Cássio Ranieri, sou antropólogo, pesquisador e, como eu costumo dizer há algum tempo, sou um trabalhador da cultura. Um dentre tantos, né? Por isso, tenho aplicado meus conhecimentos e técnicas em favor do fortalecimento das políticas públicas e ações no campo do patrimônio cultural e museus. Aí foi pensando em formas de democratizar o acesso aos museus e falar de patrimônio para geral que surgiu o Patrimônio Cast, um podcast feito fora do estúdio com especialistas para não especialistas. Então, bora dali! A partir de agora, você é nosso ouvinte caminhante. Vamos descobrir um pouco mais sobre nossas referências culturais. Você já deve ter se perguntado: o que danado é patrimônio cultural? Ou, afinal, que museu é aquele ali, hein? Então, vamos embora! Nesta temporada, vamos visitar 4 museus em Pernambuco e suas exposições. A gente vai circular por esses espaços, corredores e falar sobre nossas identidades culturais. Sim, e para isso, teremos sempre um convidado ou uma convidada para partilhar suas impressões e conhecimentos. Então, vamos ou bora! O Patrimônio Cast é um projeto contemplado pelo Edital de Ações Criativas do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura, com recursos provenientes do Governo Federal. Vamos visitar o Museu do Homem do Nordeste, que fica no bairro de Casa Forte. Se tu já circulou pela 17 de agosto e deu um rolê pela Praça de Casa Forte até o açude de Apipucos, então é muito provável que tenha cruzado com o MUNE, vinculado à Fundação Joaquim Nabuco e ao Ministério da Educação. O Museu do Homem do Nordeste foi fundado em 1979 pelo sociólogo Gilberto Freire, através da fusão de 3 museus: o Museu de Antropologia, o Museu de Arte Popular e o Museu do Açúcar. De lá para cá, o MUNE foi ampliando seu acervo, que hoje reúne mais de 16 mil peças catalogadas, dentre elas, objetos históricos e etnográficos de diversas tipologias que despertam em cada visitante valores sentimentais e afetivos. O Museu do Homem do Nordeste é um lugar arretado para a preservação de nossas heranças culturais e sua equipe tem se dedicado em adequar o perfil, o acervo e suas narrativas aos novos tempos, onde a inclusão e o respeito às diferenças são valores fundamentais para as instituições museais. Chegamos ao Museu do Homem do Nordeste. Ao meu lado está o nosso convidado de hoje, que nos guiará nesta visita. Eu estou falando do querido Cleiton Nóbrega, que é teatrólogo pela UFPE, especialista em museologia pela Fundage, mestre em artes visuais pela UFPE. Cleiton tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, arte e educação, mediação cultural e artística, por meio da linguagem da performance em espaços expositivos e culturais. Bom, assim que chegamos no museu, visualizamos um grande jardim que possui exemplares de árvores nativas escolhidas pelo próprio Gilberto Freire, dentre elas o pau-brasil. Existem alguns exemplares de antigas máquinas que fazem parte do nosso patrimônio ferroviário. Do caminho que nos leva à exposição, é possível observar um grande painel em cerâmica com representações de cana-de-açúcar, do artista plástico Francisco Brenan, datado de 1961. Cleiton, você pode falar um pouco da história desse casarão? Eu sei até que esse conjunto arquitetônico foi solicitado o pedido de tombamento à Secult e à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp. Oi, Cássio, posso sim. Então, o casarão Solar Francisco Ribeiro Guimarães, ele está passando por um processo de tombamento, assim como o edifício Gil Maranhão, né? E também o edifício Paulo Guerra. O edifício Gil Maranhão é da década de 60, que foi construído no estilo modernista, assim como também o do próprio edifício Paulo Guerra,
que é no mesmo estilo modernista brasileiro, só que da década de 80. Então esse conjunto arquitetônico aqui do museu, ele conta também com galerias, como a Galeria Valdemar Valente, que fica no térreo do museu, o próprio Solar, que funciona como uma pinacoteca, a Galeria Mauro Mota, que hoje abriga a Cinemateca de Pernambuco. Temos também a Galeria Baobá, que fica abaixo do Solar. E fechando essas galerias, nós temos a Galeria Maçangana. Cleiton, a gente está andando, né, e já estamos na entrada da exposição permanente. E toda vez que eu entro aqui, ainda vejo o museu de maneira diferente. Existem outros espaços, como você falou, e galerias, que abrigam exposições temporárias. Mas a exposição permanente é um lugar que sempre reativa outras memórias afetivas, sabe? Conta pra gente, quando essa exposição foi montada e a importância das peças e obras que compõem o circuito expositivo. Essa exposição, ela se chama Nordeste, Territórios Plurais, Culturais e Direitos Coletivos. Ela foi criada, montada no ano de 2008. Já está aqui em exposição há vários anos, há quase 20 anos. Então, toda a exposição foi montada com curadoria dos servidores aqui da Fundação Joaquim Nabuco, que juntos se dividiram as equipes de pesquisa, de museologia, de antropologia daqui da própria fundação e criaram essa exposição que remonta ao processo de formação da região Nordeste por meio da sua expografia. Agora, eu gostaria de saber de você, através da sua experiência aqui no museu, o que você acredita que é um museu? Eu acredito que o museu, Cássio, ele é um espaço de validação de memórias e de discurso, um espaço que serve para que as pessoas reflitam sobre a história do passado, do presente, e também consiga relacionar os pensamentos ao futuro, né? O que é que se quer guardar, o que é que se quer memorar dentro de um espaço como um museu. Agora, deixa eu te falar. Eu costumo dizer que eu sou um trabalhador da cultura, porque eu escolhi pesquisar e divulgar as manifestações artístico-culturais do patrimônio cultural. E você, enquanto trabalhador da cultura, dos museus, como tu se define trabalhando nesse espaço? Eu me defino como um mediador, né? Como eu sou de teatro, então eu acabo trazendo para o meu trabalho cotidiano da mediação cultural um pouco da mediação artística também, assumindo facetas diferentes e diversas de acordo com o grupo que vem. A mediação para um grupo de crianças é diferente para a mediação de um grupo de AGI, de idosos, por exemplo. Então, a minha postura, a forma como eu converso e dialogo com o público difere também. Que massa. Olha, uma das coisas que eu acho mais interessante nas exposições são as disposições das cores, os elementos gráficos ou tridimensionais, as geometrias propostas mesmo, sabe? Eu fico imaginando sempre o trabalho dos profissionais para oferecer uma experiência mais envolvente ao visitante. E quando a gente sai dessa entrada e vai para o corredor onde nós estamos, o tom da parede muda. Já temos outra ambiência. Vamos do encarnado para tons pastéis, mais blasé. Que sessão é essa, Cleiton? E quem são as pessoas que aparecem nessas fotos? Massa, Cássio. As pessoas que aparecem nessa foto, elas compuseram um projeto aqui da Fundação que se chamava Nordestes Emergentes, que durou em torno de alguns anos, de 5 a 6 anos, e essas fotos são de 2010, 2013, por aí. Vários profissionais daqui da casa, eles saíram pelo Nordeste movidos por essa pergunta, né? Quem é o homem do Nordeste? E acabaram tirando fotos de pessoas, lugares, e algumas dessas imagens foram escolhidas e colocadas logo aqui na entrada do museu para falar sobre essa diversidade étnica, cultural, de gênero, que podemos encontrar aqui na região. Dessas imagens que a gente consegue ver na parede, que você diz, né? Quem é o homem do Nordeste? É a pergunta norteadora. Você poderia destacar algumas dessas figuras? Gosto muito de destacar uma que traz um rapaz que está com um colar bem colorido, traz alargadores, o rosto maquiado, que a gente já pode trabalhar questões de gênero, por exemplo, dentro da exposição. Uma outra que eu acho bastante interessante é de um menino que tem um cabelo que lembra muito o cabelo de rappers americanos,
da década de 80, do próprio Sabotagem, por exemplo. Então a gente já tem como trazer elementos relacionados à música, a questões da afro-brasilidade, por aí vai. Muito bacana, Cleiton. A gente vai seguindo pela exposição, né? Tem vários elementos que compõem a narrativa do museu, e textos do Gilberto Freire. Temos objetos étnicos que fazem parte, né, dessas referências afro-brasileiras, indígenas, mas me chama a atenção, logo aqui na frente, uma peça imensa que toma quase toda a parede. O que é isso? Cássio, essa é uma tapeçaria que remonta às tapeçarias Gobelin. Essa tapeçaria Gobelin, ela é uma manufatura que existe na Europa, né, desde o século XVIII, e que se inspirou nos desenhos que foram feitos pelos holandeses quando eles vieram para cá no século XVII, né, junto com o Maurício de Nassau. Então, 2 artistas se destacaram nessa produção. Um foi o Albert Eckhout, o outro foi o Frans Post, e um ficou responsável por pintar as paisagens desse Nordeste holandês e o outro de pintar a fauna, a flora, os tipos humanos. Então a tapeçaria ela vai mostrar essas representações, né, trazendo 2 pessoas escravizadas, carregando uma outra pessoa, provavelmente fidalga, branca numa liteira, os bois também nessa tapeçaria, flamingos, animais brasileiros e não brasileiros também, mostrando a maneira exótica como o europeu enxergava esse local que era o Brasil holandês. Agora, o que eu acho interessante, Cleiton, é que geralmente o tapete, enquanto objeto utilitário, ele fica no chão. E aqui nós encontramos esse tapete belíssimo na parede. E eu fico imaginando qual foi o uso que foi pensado para ele originalmente. E, ao mesmo tempo, você falou que esse quadro nos traz, por exemplo, esse aspecto do processo de escravização. Ao fundo eu vejo uma moenda, mas ao mesmo tempo esse quadro ele é romântico, traz uma imagem idílica. Qual é o sentido, né, de quando ele foi feito, tanto a partir do seu conceito estético como funcional? Massa. Para o museu, Cássio, é muito importante ter essa representação, porque nós já acabamos lidando muito com os preceitos relacionados à cultura do açúcar, né? Ao período de colonização aqui no Brasil. Os tapetes como esse, né, que são conhecidos como tapeçarias, eles representam essa arte, né? São como pinturas que são feitas em tecidos. Então, na Idade Média, nós encontrávamos de uma forma bem forte, né, dentro das salas onde tinham as lareiras, várias tapeçarias que compunham esse espaço, onde tinham as lareiras e ajudavam a manter a temperatura daquele lugar. Então, acabava se fazendo vários tipos de obras de arte, né, por meio dessas tapeçarias, e elas eram colocadas nessas salas, e isso acabou se passando, né, de geração em geração, virou um hábito, né, da burguesia europeia, e por isso que essa tapeçaria está aqui. Ela serviu a uma família, a família Lima Cavalcante, tanto que tem um brasão, né, acima da tapeçaria, e posteriormente essa família doou essa tapeçaria para cá, para o museu. Que massa. É até interessante porque a gente começa a entender também como é que o museu passa a adquirir, né, esses objetos tão diversos. E eu poderia dizer que esse tapete já é uma aula de história, só ele, né? Agora, logo aqui ao lado, Cleiton, seguindo a exposição, eu vejo lamparinas, né, que eram utilizadas certamente nas ruas da cidade e que contam sobre a ideia de urbanidade, de desenvolvimento e as transformações sociais ao longo da época. Mas, ao mesmo tempo, e é muito curioso, eu vejo um boneco ali do He-Man. E agora eu estou aqui me perguntando o que é que esse personagem e esses objetos antigos têm em comum? Massa, Cássio. Eles acabam tendo em comum, né, a ideia de modernização das cidades, né?
essas peças que você citou primeiro estão relacionadas às invenções dos ingleses, né, que acabaram influenciando muito o Ocidente com energia elétrica, ferrovias e as maneiras de se produzir, né, industrialmente. Já as outras peças, elas vão remontar a influência norte-americana do cinema, né, influenciando a cultura e os modos de vida das pessoas daqui, da própria região Nordeste. Poxa, maravilha, Clayton. Olha, ainda sobre essas influências que imperaram no conceito das cidades modernas, na Europa o banho de mar em balneários tornou-se muito comum no século XIX, né? A virada para o século XX foi o auge, né, da casa dos banhos e coisa e tal. Era um estabelecimento bastante conhecido, sendo frequentado por visitantes, estrangeiros e estando presente inclusive em um cartão postal vendido na antiga livraria contemporânea. Conta pra gente de onde vieram essas banheiras que aqui estão expostas e o que elas falam sobre nossas identidades culturais. Essas banheiras, né, no caso aqui temos uma banheira ali, um semicúpio, que as pessoas utilizavam para se limpar, né, depois que faziam as necessidades. Elas acabaram sendo doadas, né, por famílias da burguesia aqui para a instituição. Então, elas vão remontar ao período em que existiam as casas de banho aqui em Olinda e no Recife, né, que já vai demonstrar para nós a maneira como a burguesia pernambucana tentava trazer essas práticas europeias para cá, para o Nordeste, naturalizando elas. Só que as casas de banho não vingaram tanto aqui, né? Tendo em vista que nós temos muitas praias, rios, enfim. Aí tem uma coisa bem interessante, que é essa imagem, né, que vai falar sobre a Mabacaria dos Amantes, que é uma história que remonta a esse período em que existiam as casas de banho aqui, né, do Recife, de Olinda, que houve um rapaz, costumeiramente, né, as mulheres, os homens utilizavam roupas compostas, né, para frequentar esses espaços aqui no Brasil, mas na Europa se tinham outras práticas, né? Os homens, por exemplo, já utilizavam sungas para estar nesses espaços. E teve um homem que ficou conhecido como Adão, que ele chegou numa casa de banho de Olinda, nessa Mabacaria dos Amantes, e botou a sunga. E isso escandalizou as pessoas da época, principalmente as mulheres, e o espaço acabou utilizando esse fato que ocorreu lá como uma propaganda, né, dos jornais para atrair público para essas casas de banho. Que massa! E esse quadro que está na parede, que você faz referência, mostra o Adão, Isso. né? O Adão de sunga, tem pessoas tomando banho e duas mulheres escandalizadas, né? Isso mesmo. Com o fato dele estar, digamos, para a época seminu. Isso também conta um pouco sobre como no Brasil, né, se instituiu também modelos europeus a partir da ideia colonial que nós tínhamos de cidade e sociedade. E as pessoas usavam essas roupas mesmo nesse calor intenso que era o Brasil, né? Então, acho Exatamente. que hoje, naturalmente, usar uma sunga para a gente é algo muito tranquilo. Sim. Mas para aquela época foi realmente um escândalo, né? Isso, as pessoas, meu Deus, foi uma apoteose. Muito bom, cara. Bom, seguindo a exposição, nós entramos agora numa área que trata sobre as influências indígenas. Nós temos aqui expostos alguns objetos etnográficos e aqui também o museu fala sobre a luta pela terra e ocupação territorial. Como essa narrativa foi construída e por que o museu escolheu falar sobre as influências indígenas, bem como da luta, né, pelo reconhecimento e pelo direito à terra. Massa. Esse eixo aqui da exposição nós chamamos de território. E a gente acaba dialogando por meio do que está exposto aqui sobre o êxodo, né, que existiu das etnias indígenas que fugiram do processo, né, de genocídio do povo indígena que ocorreu por conta do período de colonização aqui, eles indo para o sertão. Então, esse espaço, originalmente, ele trazia imagens, né, como, por exemplo, o indígena tapuia, seminu, né, onde hoje nós encontramos uma imagem do Cacique Chicão, que foi uma liderança chucuru, né, que morreu pela luta, né, pela terra de direito, né? Então todo esse espaço ele foi remodelado, né, depois de uma
uma intervenção que houve, uma reforma que houve na exposição no finalzinho do ano de 2017, início do ano de 2018. Então nós conversamos com o pessoal da Comissão da Juventude Indígena de Pernambuco. Eles nos ajudaram a remodelar o espaço que vai falar sobre os povos originários, para que ele viesse a dialogar com o público de uma forma que trouxesse uma equidade na maneira como se fala, como se mostra os elementos que fazem parte da cultura de diversos povos indígenas que compõem a região Nordeste. Que massa, Cleiton. E eu fico imaginando, assim, sempre, obviamente, as exposições têm os curadores, as pessoas que vão pensar essa narrativa expográfica. E para construir uma exposição tão maravilhosa como essa, envolve diversos profissionais. Exatamente. Mas o que eu acho interessante quando a gente chega aqui é porque o que você acaba de dizer, as pessoas foram chamadas para elas mesmas constituírem suas narrativas. Isso. O que é que isso difere no contexto dos museus? Difere muito no sentido de que o museu está retratando vários povos aqui, por exemplo, por meio desse espaço, desse eixo. Então, é muito diferente de um curador, um museólogo, uma pessoa que pesquisou sobre aquele povo ou aqueles povos e criou um espaço expositivo, né? Uma intervenção, para uma pessoa que vive aquela realidade, que sente na pele, né? O que é ser indígena, o que é viver enquanto indígena aqui no Nordeste, aqui no Brasil. Então, é algo que diferencia o museu em relação a outros espaços, no sentido de dar essa oportunidade, de viabilizar o acesso dessas pessoas, desses grupos, a fazerem uma intervenção dentro de um museu que traz uma expografia tradicional. E agora, caminhando, nós entramos num ambiente totalmente diferente do museu. Esse espaço ele é mais sóbrio, né? As paredes estão pintadas de preto e temos apenas dois elementos que se contrapõem em paredes opostas. Um é o açucareiro de ouro cravejado de pedras preciosas, que até remete à riqueza, à prosperidade da aristocracia colonial. E bem na sua frente um objeto de tortura, que é o viramundo, utilizado para prender os pés e as mãos de negros e negras escravizadas. Agora, pensando nesse momento da exposição, Cleiton, qual é o sentido desta contraposição aqui na exposição? Pois bem, Cássio. Toda a expografia do museu, ela traz em alguns eixos, né, em algumas partes, esses enfrentamentos, né? Então, são colocadas peças que cada uma vai trazer uma realidade, e essas realidades elas se enfrentam, né? Então, nós temos essas duas peças de frente, uma à outra, uma que vai falar sobre o processo, né, de escravização das pessoas que vinham de África para cá para trabalhar enquanto pessoas escravizadas, e demonstrando, né, o quanto esse povo acabou sofrendo diversas mazelas, diversos problemas, genocídio, de fato. E esse trabalho, essa mão de obra preta, escrava, corroborou com a construção de uma riqueza, né, de uma elite branca, europeia ou colonizadora brasileira. Então, são grandes enfrentamentos de grandes verdades, né? Sim, eu acho que o museu é um lugar também privilegiado para a gente falar sobre memórias traumáticas, porque, embora nós possamos falar das celebrações e das identidades culturais, a gente não pode esquecer também que esses momentos mais dolorosos da nossa história são constituintes, né, Cleiton, das nossas identidades culturais. Já saindo desse momento mais sóbrio da exposição, agora temos um outro lugar, né? O museu como lugar para celebração das expressões culturais, e caminhando podemos ver um salão aberto com diversos elementos, né? Dentre eles estão aqui a laúça, o cavalo marinho, tem o Bumba Meu Boi. Do lado de cá temos peças do mestre Vitalino, lá de Caruaru, do Agreste Central do Estado, que inclusive ganhou notoriedade por inaugurar através do barro
representações, né, de figuras populares, figuras do imaginário popular, cenas cotidianas do sertão nordestino. Bom, aí aqui bem do ladinho temos uma pintura do pintor, fotógrafo, desenhista, ilustrador, muralista e o que mais? Cenógrafo, pernambucano, Lula Cardoso Aires, intitulada Trabalhadores do Eito, né, de 1943. O que essa miscelânea de informações tem em comum? Com certeza, a representação popular do Nordeste, né, traz a vivência das pessoas por meio dessas representações artísticas. Através das obras de Vitalino, a gente consegue mensurar esse processo de produção, né, de cultura popular, de arte popular, né, obras que foram feitas, né, por uma pessoa que não precisou frequentar uma faculdade, não precisou necessariamente fazer um curso técnico para expressar as suas subjetividades, né, as suas maneiras de enxergar o mundo, os outros, a vida, né, e suas experiências, corroborando, né, também com a cultura popular. A gente pode também destacar aquelas peças ali, ó, o boi, a burrinha, a matraca, que remontam, né, uma manifestação popular, né, um patrimônio imaterial pernambucano, que é o cavalo marinho, que é muito interessante, que sempre ocorre nos finais de ano, que sempre vai estar dialogando sobre o nascimento de Cristo, né, comemorando esse processo que traz a mistura de elementos dos povos indígenas, do povo negro, do povo branco, contando uma narrativa que dura às vezes um dia, dura várias horas, e que envolve as pessoas do povo, né? Necessariamente mais pessoas ali da Zona da Mata. E para fechar, Cássio, a gente tem uma representação aqui do quadro do Lula Cardoso Aires, que vai falar sobre o trabalho, né? O trabalho da terra, e que traz figuras femininas, onde elas estão enfileiradas, né? Com roupas coloridas, chapéus, com enxadas, preparando a terra, e temos também uma mulher que está de costas para nós, com um filho, né, no colo, que já podemos relacionar com a questão das mulheres, né, e com os processos relacionados à vivência da mulher e do trabalho, a mão de obra feminina, tanto na agropecuária quanto na vida. Maravilha. Essa questão da participação das mulheres no enredo das nossas referências culturais é tão importante, e eu fico muito feliz que o museu abra esse espaço, né, para retratar os aspectos de gênero. Bom, falando em mulheres, Cleiton, essa maquete aqui, ela retrata palafitas. Isso. Ao mesmo tempo, observando ela agora, eu vejo beleza no trabalho artístico, que eu sei que é da Elisângela das Palafitas, mas eu fico pensando também essa maquete como uma arte denúncia da imensa desigualdade social que temos no nosso país, no Nordeste especialmente. Fala um pouquinho para a gente sobre ela. Falo sim, Cássio. Essa maquete, né, que foi criada pela Elisângela das Palafitas, ela vai escrachar para o público que vem aqui ao museu, né, o descaso por parte do Estado para com as pessoas que não têm os acessos, né? Vai dialogar muito sobre o não lugar. Então, essas pessoas não tiveram acesso devido à moradia, à saúde, à educação de qualidade, e acabaram construindo as suas vidas em manguezais, em braços de maré, próximo aos rios, né? Tirando desses locais o sustento e o alimento. Então, a Elisângela das Palafitas é uma mulher negra, uma artista plástica, né? Que é do povo, que é fã do movimento Mangue Beat, fã do Josué do Castro, do Chico Science, que mergulhou nessa realidade para poder compor as produções dela, né, artísticas. E aqui nós temos essa representação que vai falar muito sobre o povo e os problemas, né, sobre a falta de acesso a bens comuns. Maravilha. Eu acho que fala sobre dignidade humana, de algum modo toca também nos aspectos que constituíram a nossa sociedade, a desigualdade social, a distinção social,
e a necessidade que hoje, né, Cleiton, ainda nós temos que as populações mais afastadas, né, dos centros, Isso. a gente circula pela cidade e a gente não vê essa realidade. E de repente aqui o museu traz essa realidade escrachada. E eu fico me perguntando também como é que as escolas, os visitantes se relacionam com essa peça. Tu tem algum fato curioso? Como é que as pessoas recebem os alunos, os professores? O que é que eles veem aqui? Sim, Cássia, geralmente chama muito a atenção das pessoas, junta muito as pessoas ao redor, porque as pessoas ficam impressionadas da maneira como a própria Elisângela ela conseguiu produzir detalhes muito específicos. Muito detalhe. Faz assim. muito sucesso, as pessoas arrudeiam isso aqui e às vezes a gente tem que, olha menino, vamos seguir que tem mais coisa para ver no museu. Que massa que a galera tá curtindo o museu. E já aqui a gente vai caminhando para os momentos finais, né? E eu fico até emocionado, né, com tudo isso que eu vejo agora nessa sala. Toda vez que eu entro nela eu fico arrepiado, estou arrepiado agora novamente. E o maracatu, ele é patrimônio cultural, né? E para além do carnaval, né, são agremiações que resistiram mesmo ao longo do tempo e testemunharam, né, e testemunham o nosso patrimônio afro-brasileiro. Aí aqui eu estou de cara com Dona Santa, uma mulher poderosa, uma figura central para nossas referências culturais, e junto ao seu maracatu, Nação Elefante. Né? Nesse momento da exposição, é como se a gente estivesse dentro do próprio maracatu. É tudo tão intenso. Cleiton, fala pra gente, por favor, sobre esse momento da exposição e sobre os objetos etnográficos que aqui estão expostos. Beleza, Cássio, falo sim. Esse momento aqui que nós estamos, nesse espaço da exposição, vai dialogar sobre o maracatu Nação Elefante, né? O maracatu, ele tem uma relação muito forte, né, com o continente africano, tendo em vista as festas do Reis do Congo, né, que ocorriam lá, as cerimônias de coroação dos reis, e vários desses reis acabaram vindo para cá, para o Brasil, e durante o período carnavalesco as pessoas se encontravam, né, tinham essa liberação, né, dos seus senhores, né, a gente coloca umas aspas bem grandes dentro dessas palavras que eu disse agora, e eles acabavam dentro desse processo celebrando a vida, coroando seus reis e celebrando também a relação deles com os orixás, né? Tendo em vista a figura das calungas que compõem os cortejos, né, das nações de maracatu. Nós aqui temos do lado, né, da foto que traz a Dona Santa coroada com seu cetro, uma calunga, a calunga que era dela, a Dona Emília, que é ligada ao orixá Yansan. Então, se não tem ligação com o orixá, não é maracatu. Para ser maracatu tem que ter ligação com o candomblé. Então, todo esse acervo que nós vemos agora, ele fazia parte do Museu de Arte Popular daqui do estado. E na década de 60, o acervo dessa instituição, né, esse acervo do Maracatu Nação Elefante, ele ficou retido no galpão do MCP, do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco. E em 64, ele foi doado, né, ao pessoal da Fundação Joaquim Nabuco. E foi assim que esse acervo acabou chegando aqui à instituição. Maravilha. Mais uma vez, você está dando aí as dicas para a gente entender também como é que funciona o museu, né? Porque às vezes a gente visita o museu, aí vê tudo assim bonito, tudo perfeitinho, tudo organizado e acha que o museu é só isso. Mas tem muito trabalho por trás, né? Tem um acervo imenso, tem pessoas que cuidam para restaurar, preservar, realmente cuidar para que essas peças elas se perpetuem e para que o público de fato possa tê-las com maior longevidade possível. Agora, Cleiton, a gente está passando por um corredor que vai tratar sobre a religiosidade. E as religiões, né, elas são algo muito forte em nosso país e no imaginário popular do Nordeste, né? A fé é algo que nos move todos os dias. Então, nesse corredor, nós temos elementos das religiões de matriz africana
que fora dos terreiros dificilmente nós conseguiríamos ter acesso. Mas aí o museu traz para a gente, né? São objetos sagrados, são representações de assentamentos, um panteão dos orixás. Né? Como antropólogo, eu já visitei muitos espaços religiosos. O sentimento que eu tenho é que o sagrado está aqui e agora, através de tudo isso que eu estou vendo. E também tem uma coisa que me faz aqui sentir, e eu sinto muito, que são as questões que os povos de matriz africana enfrentam, que é o racismo religioso. É um assunto muito sério, né? E algo que realmente acaba sendo noticiado e que de alguma maneira se tornou comum, que a gente deveria combater veementemente, né? Pensando numa perspectiva de um Estado laico e pensando também que essas religiões elas são mal compreendidas, né? Aí, infelizmente, e existe um processo de demonização sobre essas práticas que não é real, né? Então, conta pra gente como é que foi produzida essa etapa da exposição e como o público se relaciona com essas peças. Conto sim, Cássio. Esse espaço aqui nós chamamos, né, nesse eixo, módulo, de o corredor das religiões, né? Então, nesse primeiro espaço, nessa primeira sala onde nós estamos, nós vamos dialogar sobre a construção, né, Nagô. Esse espaço ele foi construído, né, em parceria com as pessoas da museologia, equipe de museologia do museu e de pesquisa, juntos ao Babalorixá Manuel Papai, do sítio do Pai Adão. Então, é algo muito importante, porque nós temos as representações aqui por meio das imagens dos orixás, temos também esses assentamentos e às vezes tem pessoas, né, que não vivem essa realidade, né, de conhecer um pouco sobre o que é o candomblé, por exemplo, e que vêm para cá e ficam meio escandalizadas, acontece, mas também tem pessoas que vêm para cá, se deparam com o que a gente está vendo aqui agora e se encantam, né, acabam abrindo o repertório para a vida, né, de entender um pouco melhor sobre questões que tocam o sagrado, a religiosidade e o respeito em relação a esse tipo de religião, né? Não é porque você não é um bandista, candomblessista, que você não pode conhecer algo que seja relacionado a essas religiosidades, né? Então o museu vai falar muito sobre a quebra dessa construção racista no que tange o sentido de construção das religiosidades e do sagrado. Massa, muito importante, muito legal. Mas assim, ainda nesse corredor, sim, a gente tem mais outros conteúdos, a gente vai olhando para as paredes, ressaltam objetos tridimensionais. Ao fundo nós temos imagens de grandes celebrações religiosas, temos esculturas, é muito legal, assim. Mas aí o que me chama a atenção aqui em primeiro lugar, sim, é esse anjo não europeu, né? Tocando bombo e com cabelos crespos, feito em cerâmica, que aqui na plaquinha diz que é do Zé do Carmo, né? Que é lá de Goiânia. isso. E a peça é datada de 1933. Isso já me chama a atenção porque quando a gente entra nos templos católicos, geralmente nós vemos representações desse arquétipo branco, né? Exatamente. É como se o céu fosse composto por anjos, né, e santos que têm uma cor branca e traços caucasianos. Isso. Então essa peça de cara ela já difere desse imaginário. E por um outro lado, na parede oposta, eu vejo objetos que são ex-votos, né? Que são oferecidos por pessoas aos santos e santas, né? São Exato. devotos que, de alguma forma, agradecem a cura, né, dos males do corpo e da alma. E aí, por exemplo, você vê corações em madeira, você vê pernas, você vê braços, pés, pessoas, crianças. São como memória daquela enfermidade e que a cura foi alcançada,
né? Exatamente. O que é que você pode falar para a gente sobre essas peças? Bem, primeiro, Cássio, em relação à peça, né, do mestre Zé do Carmo, o Anjo Negro, ela é algo que se destaca, né, dentro do circuito da expografia aqui do museu. Ela, como você bem pontuou, vai trazer uma representação que foge do lugar comum, quando nós vamos representar ou pensar na representação dos anjos, né? Então, ela compõe outras obras que o museu também tem do mestre, que são os anjos cangaceiros, né? Que trazem anjos negros, cangaceiros, e que essa é uma das peças que fazem parte dessa coleção e que está aqui no museu e que pontua muito bem essas diferentes subjetividades e representações artísticas que podem ser construídas por meio da construção, da criação e da experimentação da arte popular. Já em relação aos ex-votos, por meio de todas essas representações que você falou, a gente vai lidar com o sagrado católico, né? Com o sagrado de diversas pessoas que, acreditando, né, na sua fé, acreditando que essas dádivas viriam do sagrado, né, do Altíssimo, do alto, elas acabaram tendo, né, por meio desses objetos, a configuração, né, o instrumento palpável de sua fé. Então, além de todas essas peças que trazem partes de corpo humano, nós também podemos encontrar naquela outra vitrine outras peças que vão mostrar objetos, como casas, carros, máquinas de costura, avião, né? E hoje em dia existem várias formas de se compor os ex-votos. Hoje em dia os ex-votos são feitos não somente de madeira ou cera, podem ser feitos de garrafa PET, de gesso, vários outros tipos de materiais, né? Olha aí, ex-votos sustentáveis. Exatamente. Deixa eu te falar, aqui ao final eu vejo uma imagem linda de Nossa Senhora da Conceição. Ela mesma. E ao fundo, né, transpassando a imagem, centenas, milhares de pessoas que todos os anos sobem o Morro da Conceição para falar sobre sua fé, expressar seu sentimento e sua devoção. A festa, né, de Nossa Senhora da Conceição foi registrada no ano de 2022 como patrimônio imaterial do estado de Pernambuco. Aí, ali, ao lado, eu vejo algumas fitinhas do Senhor do Bonfim. E eu vejo vários elementos que é muito comum nós encontrarmos em casas, na casa das pessoas, como devoção, né, de sua fé. O que esses elementos fazem parte, por que fazem parte, né, do museu? E qual a ideia de trazer esses elementos tão comuns, né, que a gente encontra na casa das pessoas aqui? A ideia que o museu traz é de realmente aproximar o público, né? A ideia é que as pessoas vejam por meio desse altar, por exemplo, que traz diversos elementos relacionados a esse sagrado católico cristão, a ideia de se sentir em casa, né? De perceber semelhanças, né? Seja em elementos que as pessoas podem ter nas suas próprias casas ou que vêm de forma recorrente na casa de avós, de tias, de primos, né? E que lidam com essa representação do sagrado, que se fortalece por meio da representação que nós temos da própria Nossa Senhora da Conceição aqui na exposição, uma grande imagem dela. É tocante, né? É lindo demais. E ainda do lado tem o Padre Inciso. Isso, exatamente. E está passando por um processo de canonização junto à igreja. Já ele vira santo. Já é, né? Para o povo ele já é santo. Já é santo, exatamente. Ô, Cleiton, dizem que tudo que é bom dura pouco. Ô, cara. Mas ainda bem que essa exposição está disponível para todo mundo que quer conhecer, né? Que quer saber mais sobre nossas referências culturais. Né? Aqui chegamos à última sala. Eu vejo muitos vaqueiros, tem esse gibão, elementos do cordel e mais representações da vida sertaneja feitas em barro. Fala pra gente, por favor, qual o sentido de trazer esses personagens e por que temos tantos bois representados nessa sala? Massa. A importância é de dar realmente lugar, né? Mostrar
quem são essas pessoas que compõem o sertão nordestino, né? Então a gente tem vários elementos aqui, tanto do passado quanto do presente, que representam a vida das pessoas sertanejas. E o boi, dentro dessa conjuntura, ele demanda uma importância muito grande, né? Um sábio amigo meu me disse, né, uma vez, que dá para se aproveitar tudo do boi, né? E o boi é vida para essas pessoas, é uma fonte de renda. Então, ele está presente em tudo, né? Não só nas representações da arte popular, como a gente vê nessa vitrine, né? Que tem várias obras de bois que representam a vida, né? Das pessoas sertanejas. Inclusive, tem algumas do Porfírio Faustino, que assim como o mestre Vitalino foi um grande expoente da arte popular, que só ganhou mérito, né, depois do seu falecimento, não em vida, e ele representa, por meio das suas produções artísticas, uma arte que é bonita, subjetiva, diferente, né? Nossa, são lindas. Eu ainda não tinha percebido esses detalhes que tu está mostrando. São lindos demais. Ao fundo, finalizando a exposição, você vê uma imagem certamente tirada no sertão. Isso. Temos um descampado, casas simples, alguns bois magros, né? Bezerros, e tem um sertanejo em cima de uma moto. E isso me fez pensar o quanto ainda se tem uma ideia de um sertão engessado, de um sertão que não está conectado. E o que é que essa imagem pode dizer, então, sobre isso? Que o Nordeste não está parado no tempo, né? Que as modernidades chegaram também e que elas estão em confluência com o povo, né? As pessoas se utilizam do que se tem de moderno para que a vida seja melhor, que se tenha mais acesso às coisas e que tudo se amplie para a vivência da vida do povo sertanejo, né? Eu quero te agradecer imensamente por ter mediado essa exposição para o Patrimônio Cast e aproveitar para agradecer a todas as pessoas que compõem esse museu e que nos acolheram de maneira tão generosa. Muitíssimo obrigado, e para que também a gente pudesse entrar com nossa equipe e com nossos ouvintes caminhantes. Então, gratidão, e eu abro aí a fala para tu se despedir da galera. Muita gratidão também, agradeço muito a oportunidade, em nome de todo mundo que compõe o Museu do Homem do Nordeste, foi um prazer recebê-los aqui, e que outras oportunidades venham, novos encontros, quem sabe uns outros episódios, não é isso? Prazerzão. Valeu, meu filho. Valeu. Obrigado. O Museu do Homem do Nordeste está aberto de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Já nos sábados e domingos, as exposições ficam disponíveis ao público das 13 às 17 horas. A entrada custa R$ 6,00 e R$ 3,00 para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos. Toda quinta-feira, das 6 às 12 horas, tem uma feirinha de orgânicos por lá, viu? Se for com um grupo, pode agendar uma visita, que a equipe de mediação vai te apresentar cada detalhe do lugar. Muito obrigado por estar aqui com a gente e por ouvir o Patrimônio Cast. Este podcast possui roteiro de Cássio Ranieri, Cecília Canuto, que é produtora executiva, e Gil Araújo, que também é da operação técnica. Dá aquela moral, curte, segue e compartilha. Na próxima semana, vamos caminhar pela exposição de um outro museu. E lembre-se, museu é vivo, museu é massa e é experiência. Até a próxima, galera!